Nas últimas quartas-feiras, então, nós temos falado aqui a respeito das linguagens do amor, né? E temos aprendido a respeito disso, que os nossos familiares, na verdade não só os nossos familiares, mas todas as pessoas, elas precisam se sentir amadas para que o lado emocional delas seja saudável. Nosso ser, quando Deus nos criou, ele criou o nosso espírito da mesma essência de Deus, nós somos um ser espiritual. Deus do pó da terra formou ali um boneco, soprou nas nossas narinas o fôlego da vida, que é o nosso corpo. Mas Deus também nos fez dotados de emoções. O ser humano, ele é dotado de emoção, então ele tem também o seu aspecto emocional, né? Então nós somos espírito, alma e corpo, amém? E quando Deus fez Adão, né, lá no Jardim do Éden, vamos nos lembrar que Deus faz um exame então no homem, passa o homem ali por um verdadeiro check-up, né? E Deus examina que o homem, no que diz respeito ao seu corpo, ele é perfeito. Eu gosto de dizer que Adão nunca teve uma unha inflamada, né? Ou encravada, melhor dizendo. O Adão nunca teve uma dor de cabeça, o Adão nunca teve um resfriado, né? Porque o pecado não havia entrado e a consequência do pecado foi também as doenças. Então Adão nunca teve isso. Fisicamente Adão era perfeito. Espiritualmente a mesma coisa, Adão era perfeito. O pecado não havia entrado, ele desfrutava de plena comunhão com o Senhor. Mas Deus examina uma outra área da vida do Adão. Então, fisicamente ele era perfeito, espiritualmente ele era perfeito. Agora, quando Deus vai examinar as emoções do Adão, Deus para e diz: opa, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, né? Então, para o homem ser saudável emocionalmente, ele precisa interagir com outro ser humano, amém? Assim Deus nos fez, assim Deus nos criou, desde lá do Jardim do Éden. Então nós temos essas três áreas da nossa vida, e o campo emocional precisa também estar preenchido, precisa também estar saudável, né? Então o ser humano precisa ser amado. Agora, o que acontece é porque às vezes eu tenho uma linguagem primária de amor e o meu familiar tem uma outra linguagem primária. Às vezes eu o amo, mas não na língua, no idioma dele, e ele não entende esse amor. E a gente tem então aprendido isso nas quartas-feiras. Eu só estou fazendo um breve resumo daquilo que a gente já tem exaustivamente aprendido aqui nas quartas-feiras, né? E tenho falado de cada uma das linguagens do amor. Nós começamos, por exemplo, falando das palavras de afirmação, falamos do tempo de qualidade, falamos de demonstrar amor, uma linguagem do amor de dar presentes. Na quarta-feira passada falamos então em atos de serviço, né? Eu amo, então eu vou fazer algo por você, eu vou cozinhar para você, eu vou fazer um serviço para te ajudar, eu vou fazer algo em seu favor. E hoje então a última linguagem do amor que faltou, fechando aí esse estudo, nós vamos falar a respeito então de contato físico, ou toque físico, né? Que é uma também das linguagens do amor. Então, como eu falava nas outras semanas, repito, vou começar falando assim: tem pessoas que você dá um buquê de rosas, não vai comunicar tanto amor. Você fazer uma declaração não vai comunicar tanto amor. Você dar tempo de qualidade para aquela pessoa não vai comunicar tanto amor. Ou você fazer algo por ela não vai comunicar tanto amor do que você dar um abraço, do que você dar um beijo, do que você fazer um carinho naquela pessoa. Por quê? Porque a linguagem de amor primária daquela pessoa é o toque físico. É interessante que, por exemplo, na grande maioria das culturas tem essa questão do toque físico. Você quer ver um exemplo? Se você vê um homem estendendo a mão para o outro e o outro se negando a cumprimentá-lo, o que você pode concluir dessa cena? Que alguma coisa errada ali, né?
que os dois não estão bem, que há alguma coisa errada naquele relacionamento, quando alguém se nega a apertar a mão do outro. E você veja como essa questão do apertar a mão, claro que aí depende muito de uma cultura ou de outra, mas alguns são, né, se não der um abraço, parece que está faltando alguma coisa, outros é o aperto de mão, e algumas culturas até, né, sequer tem o próprio aperto de mão, apesar que o aperto de mão na maioria das culturas tem, mas não deixa de ser um contato físico. Alguns dizem até que na antiguidade surge essa questão do toque físico, né, do aperto de mão, melhor dizendo, e antigamente o aperto de mão era dado com a mão esquerda e não com a mão direita, assim alguns dizem, né, alguns acreditam, que era quando os guerreiros então se encontravam, e os guerreiros levavam o escudo na mão esquerda e a espada na mão direita. E a hora que um guerreiro, então, ele ia dar a mão, fazer um cumprimento, ele precisava tirar o escudo e oferecer a mão, então. E o outro, do outro lado, a mesma coisa, precisava tirar o escudo da sua frente, né, um momento de vulnerabilidade ali, para cumprimentar. Era um ato de dizer assim: olha, eu confio em você, eu me exponho a você, porque eu confio em você. Então era um ato de confiança. Guerreiros que não confiavam no outro não se cumprimentavam, continuavam com o escudo diante de si, fazendo a sua proteção, né? Então, olha que interessante, né? Além de tudo isso, além de ser uma coisa cultural, né? Você já notou que Deus, quando nos criou, Ele fez o nosso corpo cheio de sensores, então, ao toque? Claro que umas partes do corpo são mais sensíveis ao toque do que a outras partes, mas praticamente o nosso corpo todo é muito sensível ao toque, sim ou não? Então, se Deus não tivesse nos feito para, né, sentirmos o toque, sentirmos o amor através de um carinho, de uma carícia, né, então Deus, eu acredito que não teria nos feito justamente dessa forma. E isso é um grande comunicador, então, de amor. Agora, claro, né, quando alguém lhe toca, você consegue perceber se é um toque de carinho ou não, ou é um toque, né, de um empurrão, por exemplo, um beliscão, né, se é um toque ofensivo ou um toque que demonstra amor, afeto, carinho, sim ou não? Assim como em todas as culturas existe aquilo que, por exemplo, um homem tocar uma mulher tocar um homem, existe aquilo que é próprio e existe aquilo que é impróprio. Em todas as culturas, e aí, claro, vai variar de cada cultura, né? Determinado toque é algo comum, é algo próprio, não tem nenhum problema você fazer aquilo, como existem toques que são também impróprios. Então, além de uma questão cultural, como eu dizia, né, eu penso que o próprio Deus, Ele nos fez dessa forma, dessa maneira. E eu sempre tenho feito as abordagens aqui a respeito desse assunto, sempre procurando demonstrar como o próprio Deus, Ele procura, né, demonstrar o amor que Ele tem por nós dessa forma, dessa maneira, através, então, daquela linguagem do amor. E aí eu penso que nessa altura do campeonato, alguns devem estar se perguntando: pastor, agora quero ver o senhor explicar como é que Deus toca em nós, então, né, sendo Ele Espírito e nós, né, apesar de sermos um ser espiritual também, mas, né, também ligados muito ao nosso corpo, né? Mas é muito interessante como, por exemplo, Deus enviou o Espírito dele para habitar onde? Em nós, no nosso ser, né? Então, como Deus tem essa interação, é muito interessante, até porque a gente costuma usar muito essa expressão assim: poxa vida, hoje eu senti o toque de Deus na minha vida, não é assim? E até quando a gente está buscando a Deus naquele nosso relacionamento com Deus, sabe como é comum? E entenda bem, por favor, não me entenda errado, isso não é
essencial, no sentido que só sentir a presença de Deus, se eu sentir um arrepio, alguma coisa assim. Não é isso que eu estou afirmando. Mas como é comum, na hora que você está tão envolvido na presença de Deus, você sentir às vezes um arrepio no seu corpo. Sim ou não? Né? Quando você está ali sentindo a presença de Deus, envolvido com Deus, né? Às vezes você sentir como se fosse um sopro assim, vindo sobre você, né? Eu lembro de uma ocasião até, que isso quando eu fui pastor na igreja de Colombo, então para eu ir até o púlpito, eu tinha que passar assim a igreja toda, né? Eu vinha sempre fazer o meu caminho, porque eu saía lá daquele cantinho, então eu vinha pela lateral da igreja, subia no púlpito, no altar para realizar o culto, né? E geralmente alguém começava então o culto, nesse dia, né, tinha alguém fazendo a abertura do culto, e como das outras vezes eu saí lá de trás, vim por aquele corredor, subi. Quando eu peguei o microfone, né, as pessoas então estavam orando, estava todo mundo com o olho fechado, eu entrei, terminei a oração, boa noite, tudo bem e tal, e daqui a pouco uma irmã levantou a mão, pediu para dar um testemunho. Ao que foi, pastor, estava com uma dor muito grande no meu braço aqui, na região do ombro, e eu quero testemunhar que Jesus me curou, estava com muita dor, estava até aqui orando para Deus me curar, e aí o pastor passou aqui, colocou a mão em cima do meu ombro, bem onde eu estava com a dor, e pastor, na hora que o senhor colocou a mão ali, eu fui curada. Eu falei, hã? Não, quando o pastor passou aqui, colocou a mão, eu falei, tá bom, eu passei, mas não coloquei a mão em ninguém. Não, é bem na hora que o senhor passou, o senhor não colocou a mão assim em cima do meu ombro? Eu falei, não. Ela ficou assim com uma cara de assustada, sério? Né? Então, olha só como é que Deus faz, né? E talvez você mesmo já possa testemunhar alguma vez que você sentiu realmente como uma mão tocando sobre a sua vida. Agora, eu não quero falar só de experiências assim, e são tão maravilhosas na nossa vida, mas não apenas nesse sentido. Mas olha o que a Bíblia diz aqui em Isaías, capítulo 66, versículo de número 12. Só para terminar a história, não havia sido eu que tinha colocado a mão, né? Mas bem na hora que eu estava passando, o Senhor toca nela, e ela supõe que tinha sido eu, né? Porque era justamente no momento que eu estava passando pelo corredor, porque ela falou que logo depois que ela sentiu aquele toque, ela abriu o olho e viu eu passando. Ela concluiu o quê? Foi o pastor que passou aqui, deve ter ouvido a minha oração, Deus, meu ombro, e colocou a mão, mas não era. Olha que interessante, né, esse caso. Mas bom, Isaías 66, 12, a Bíblia diz assim, ó, porque assim diz quem? O Senhor, eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços, e o quê? Acalentados no colo, tal como a mãe consola o filho. O que Deus diz? Assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Quando Deus vai falar da forma que ele trataria o povo dele, da maneira que ele faria aquilo, Deus ele procura, né, algo que o homem entenderia, a forma que Deus trataria o homem. E o que Deus usa como figura? Ele diz, da mesma maneira que uma mãe pega o filho no colo, acalentando, acariciando ele, colocando ele para mamar no seu colo, da mesma forma que a mãe faz isso, que a mãe acaricia o filho, ele consola o filho, diz, da mesma forma eu vos consolarei. Diga a glória a Deus. Então você perceba que Deus, para
comunicar o amor dele, diz, é dessa maneira. Falando até, né, nessa questão, nesse aspecto da criança no colo, né, pesquisas nessa área indicam, e isso você pode encontrar facilmente aí na internet, que crianças que são seguradas no colo, né, ali nenenzinhos, recém-nascidos, que recebem carinho, que recebem o contato físico, o toque físico, elas são muito mais saudáveis emocionalmente, né? Até, por exemplo, quem é da área da saúde sabe que de uns anos para cá, isso é muito, até na área da medicina, isso é muito falado até, né? No sentido, por exemplo, um bebê que fica lá na incubadora, um recém-nascido, da mãe ir lá, da mãe conversar, da mãe tocar na criança, porque esse toque físico, ele é então fundamental, né, para o desenvolvimento emocional, e alguns chegam a concluir até o desenvolvimento físico também. E aí Deus vai falar justamente sobre isso, dele, né, pegando então no colo, com uma mãe que cuida. E às vezes a gente precisa até ter um cuidado, né, porque às vezes a gente faz tanto isso quando é nenenzinho, né, e beija, e mexe no cabelo, e faz carinho na mão, ai, os dedinhos dele, não é assim? Ai, que vontade de morder, não é assim? E faz carinho. E às vezes começa a crescer, aí já não tem carinho nenhum, já não tem um abraço, já não tem um beijo, já não tem um afeto. E a própria Bíblia manda os pais beijarem os filhos. Amém? Né? Precisa haver esse carinho, precisa haver esse toque físico. Isso é uma maneira, como eu disse, muito poderosa, então, de comunicar o afeto, de comunicar o amor. E é muito comum o seguinte: aquelas pessoas que tiveram na sua infância pouco toque físico, né, geralmente se tornam, isso não é regra, né, geralmente então se tornam mais sedentos por esse tipo de amor, né, mais necessitado desse amor, esse amor, essa linguagem de amor fala mais alto, então, com aquela pessoa. E nós precisamos, então, sempre disso, com relação aos filhos, como eu dizia, mas principalmente, esse tem sido até o foco daquilo que a gente tem falado aqui, com relação ao casamento. É muito interessante quando a gente lê aqui, Gênesis. Eu gostaria que ou você fosse na Bíblia ou acompanhasse o monitor, mas Gênesis capítulo 26, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte, deixa eu só contar a história para você entender. Abraão já havia feito isso, né? Quando chegou no Egito, ele disse para Sara assim: olha, fala que você é minha irmã, se alguém te perguntar, porque se souberem que eu sou teu marido, que você é minha esposa, e você sendo bonita desse jeito, vão me matar para poder casar com você, né? Então, olha só que interessante, naquela cultura, naquele tempo, porque isso aconteceu tanto no Egito como nós vamos ver lá no reino de Abimeleque. Então, naquela época, o assassinato era um crime menos grave do que o adultério. O camarada queria ficar com a mulher do outro. Aquilo era inaceitável na cultura deles. Então ele diz: bom, já que eu não posso adulterar, já sei, vou matar. Aí ela fica viúva, pronto, eu consigo o que eu quero. Olha só que coisa. E hoje em dia se banaliza tanto o adultério. Amém? Mas enfim, copiando essa atitude, o Isaac faz algo muito parecido, né? A diferença é que a Sara realmente era meia irmã de Abraão. Então Abraão contou meia mentira, né? Já que não existe meia verdade, ele contou meia mentira. Mas o Isaac não, o Isaac me contou uma mentira completa. Então ele chega, né, com a sua esposa e diz a mesma coisa: olha, você é muito bonita, não é capaz de me matar e vai ficar com você. Então, se alguém perguntar, você diz que é minha irmã. E todo mundo acha ali que é a irmã dele. Só que acontece o seguinte, olha só, versículo 8.
Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: olha só, é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Olha que interessante, né? Meu irmão, é possível ter algum problema um irmão acariciar, fazer carinho na sua irmã? Não tem problema nenhum. Agora Abimeleque olha e diz assim: isso aí não é carinho de irmão, não. Verdade, não é? Porque é óbvio que existe uma maneira de demonstrar carinho a um irmão, a um primo, né, do que a esposa ao marido, né? Então ele está lá e eu fico imaginando a cena. Abimeleque chega lá na janela, dá uma olhada como é que tá as coisas. Então você percebe que eles não estão fazendo nada escondido, eles estão fazendo em público, né? Ainda que quem sabe não tivesse pessoas em volta, mas eles estão num campo aberto, vamos supor alguma coisa assim, mas algo que qualquer um poderia ver. Foi o rei, mas qualquer pessoa poderia ver. Então não era uma carícia no sentido sexual, né? Mas era um carinho que Isaque estava fazendo. E Abimeleque começou a olhar e falou assim: epa, eles não são irmão com ele nenhuma, é a esposa dele, mandou chamar ele. E aí o que é interessante é que ele diz assim: evidentemente ela é tua mulher. Ele diz: é verdade, é minha mulher. Então por que você mentiu? Eu menti por causa disso, né? E a situação ali é então tirada limpo, vamos assim dizer. O que eu quero chamar a atenção é que você perceba que o marido fazer carinho na esposa é algo bíblico. Amém? Assim como vice-versa, a esposa fazer um carinho no seu marido. E repito, né, eles não estão num momento de intimidade, porque senão eles não estariam ao ar livre a ponto de Abimeleque ver, né? E infelizmente, como eu já falei várias vezes, a gente atende muitos casais e às vezes é triste, mas é comum a gente escutar, né? O homem geralmente não liga muito para isso, ou pelo menos se ele liga, ele geralmente não fala, mas escutar principalmente de mulheres, né, dizendo assim: pastor, eu só recebo um carinho na hora da intimidade sexual. Passo o dia inteiro, não tem um beijo, não tem um abraço, não tem nada. Aí chega a noite, o bonitão vem cheio de amor para dar. E aí é comum a esposa se sentir usada pelo marido, de tal forma que para algumas a relação sexual é quase um castigo ali, vamos dizer. É algo terrível, porque ela se sente usada, né? Por quê? Porque nunca há um carinho, nunca há um afeto, nunca há nada. Olha que coisa séria isso aqui. E meu irmão, como eu disse, ou como tenho falado aqui nas quartas-feiras, talvez se essa não é a sua linguagem amor principal, talvez você diga: pastor, mas negócio de abraçar, de beijar, de fazer um carinho, do toque físico, eu acho que para mim isso não é tão importante assim. Pois é, mas talvez para o cônjuge ou para algum familiar seja algo extremamente importante. E aí que a gente precisa entender que algo que, por exemplo, para uma pessoa que a linguagem do amor primária dela não seja o toque físico, talvez a pessoa não tenha problema nenhum com isso que eu acabei de dizer. Mas para aquela pessoa que a linguagem principal do amor dela é o toque físico, talvez aquilo seja extremamente desconfortante, por nunca ter um carinho, por nunca ter um afeto, por nunca ter um amor. Eu lembro do primeiro caso assim, né, ou pelo menos que eu estive mais perto assim, logo no começo que eu comecei a pastorear.
que foi um caso que eu tive que lidar de adultério na igreja. Era um casal ali da igreja, conhecido, que a gente tinha contato com eles antes, né? Eram pessoas assíduas na igreja, e acabou havendo um caso de adultério, né? E infelizmente, né, pela estatística, é mais comum adultério da parte do homem, né? Mas naquele caso foi justamente ao contrário, adultério da parte da mulher, assim. E como eu disse, foi o primeiro caso que eu tive que lidar assim mais perto. Então, para mim foi algo muito marcante. Eu me lembro muito dessa situação, desse caso. E depois que isso aconteceu, né, e ela se arrependeu, foi lá, confessou para o marido, eles vieram para pedir ajuda. Primeiro veio ele, depois eu atendi ela e assim por diante. E eu lembro como eu disse, foi um caso assim, bem marcante. Eu lembro da conversa que eu tive com a esposa, né, dela chorando e dizendo: olha, pastor, eu sei que nada justifica aquilo que eu fiz. Mas ela disse: mas o meu marido, pastor, o dia que foi assim, a gota d'água para mim, um dia que eu me senti terrível, foi um dia que eu estava lavando louça. Ela diz: a gente mora num apartamento, nosso apartamento é pequeno, é apertado. Eu estava lavando a louça ali na cozinha e ele precisava passar por mim, passar para o outro lado. Então ele chega, eu estou lavando a louça e ele, né, fica ali andando de um lado para o outro, como quem quer passar, mas também não quer pedir licença. E ela diz: eu vou deixar só para ver, né? E aí ela não sai da frente. Então ela falou: pastor, o meu marido se encostou na parede, pastor, e foi literalmente se arrastando, se esfregando na parede para não encostar em mim, para não precisar tocar no meu corpo quando estivesse passando. Ela disse: pastor, aquilo foi algo terrível para mim. Aquilo me marcou, me machucou profundamente. Ela dizia: eu me senti imunda, eu me senti suja, eu me senti como a pior das pessoas. Meu marido não quer nem tocar em mim, nem passar perto de mim. Meu irmão, eu acho que é muito claro, só por isso que eu estou contando, que a linguagem primária dessa mulher, né, provavelmente qual que era? O toque físico. Ela precisava, ela necessitava daquilo. E entenda, eu não estou dizendo que isso se justifique. Tem coisa que não justifica, mas que explica. Amém? Olha que coisa triste, né, nessa situação. Então aquela esposa que estava ali com o seu tanque de amor vazio, gritando por amor, né, e além de não receber, agora o marido se esgueirando assim para não encostar nela, levou, pelo menos foi um o que o diabo usou ali para levar ela a cometer adultério. Olha que coisa terrível, né? E aí nesse caso, por exemplo, nesse caso em especial, e deixa eu comentar brevemente, isso já tem anos, né? O marido, né, desse caso que eu contava, ele era muçulmano e ele havia se convertido mais ou menos para o cristianismo. E por que eu digo que ele havia se convertido mais ou menos? Porque ele queria trazer para o cristianismo algumas práticas, né, lá os muçulmanos costumam fazer. Então, dentre outras coisas, eu não quero me aprofundar aqui, mas uma delas era a questão do Ramadã. E ele quis inventar um Ramadã gospel, ou alguma coisa parecida, não sei o que ele quis inventar, mas ele pensou mais ou menos assim: não, quando eu era muçulmano, lá no Ramadã, a gente fazia um jejum de 40 dias, então agora que eu sou crente, não vou fazer mais para lá, mas vou fazer para Jeová, vou fazer para Deus, eu vou fazer algo parecido, eu vou fazer esse jejum também de 40 dias. E dentro lá da religião que ele participava, então nesse período o homem não pode tocar na mulher. Então, esse se esfregar na parede aqui, lembra?
tinha um motivo. E aquilo já vinha acontecendo há quase 40 dias. Então o casal já não tinha sua intimidade. E além de tudo isso, não havia nenhum tipo de toque, nenhum tipo de carinho, né? Então, olha que coisa séria. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala justamente sobre isso. A Bíblia diz que o homem não pode negar a sua esposa o que lhe é devido, assim como a esposa não deve negar para o marido o que lhe é devido, e aqui está falando realmente da intimidade do casal, amém? E diz que a única exceção, a regra é, não pode se negar. Aí tem uma exceção, a Bíblia diz assim, pode ser que por um curto período de tempo, estando de mútuo acordo para se dedicarem à oração. Então há no mínimo aqui, eu numerei 4 aqui com os dedos, mas 4 ou 5, né, requisitos. Primeiro requisito, né, a Bíblia diz, pode ser, quer dizer, ninguém é obrigado a fazer, só se você quiser, né? Primeiro requisito. Segundo requisito, por um curto período de tempo. Alguém acha que 40 dias é um curto período de tempo? Eu acho que não é, né? Então já deu problema aí. Por um curto período de tempo, estando de mútuo acordo. Não pode o marido querer dar um de santão e dizer, não, eu vou fazer. Ou a esposa querer dar uma de santona e dizer, não, eu vou fazer. Não, a Bíblia diz que só há essa possibilidade. Se os dois sentarem e falarem assim, olha, eu estou querendo fazer um período aqui de consagração a Deus, para a gente se dedicar à oração. O que você acha? Nesse período a gente vai fazer assim, a gente vai fazer, né, um jejum, sei lá, um jejum de alimentos, por exemplo, e nós vamos também ter um jejum da nossa intimidade sexual. Você topa fazer isso comigo? Você concorda? A gente vai fazer aqui 3 dias, a gente vai fazer aqui 1 semana. Eu acho que mais do que isso, penso que, não só eu penso, mas eu acredito que a própria Bíblia já está deixando claro que não é o ideal. Mas, você concorda? Se o marido dizer assim, não, eu não concordo, então não vai fazer. Pastor, mas Deus está me cobrando para fazer. E só se Deus tem 2 palavras. Deus tem 2 palavras? Não, Ele tem uma só. E está escrito na Bíblia que tem que estar de comum acordo. Se não tiver de comum acordo, não faz. Simples assim. Amém? Né? A esposa concorda, o marido concorda. E qual que é o propósito disso? É para se dedicar à oração. Né? Fora isso, quer dizer, se aquele irmão tivesse obedecido esse simples versículo da Bíblia, provavelmente não teria acontecido o que aconteceu, né? E repito, isso não justifica o que a esposa fez, óbvio, mas explica, né? Então, meu irmão, nós precisamos entender que se a linguagem primária do amor do nosso cônjuge, ou dos nossos filhos, ou dos familiares, seja quem for, é o toque físico, que simplesmente você andar de mão dada, aquilo pode encher o tanque de amor deles. Do simples fato de você estiver conversando, colocar a mão no ombro, tocar aquela pessoa, ou estar sentado junto, abraçar. No caso do marido e da mulher, no simples fato de, a hora que for sair de casa, dar um beijo na esposa, dar um abraço na esposa, né? Ou vice-versa, e assim por diante, que aquilo pode preencher o tanque de amor. E quando as pessoas se sentem amadas, isso eu tenho falado quarta-feira, após quarta-feira, a tendência é as pessoas se tornarem mais amáveis, mais compreensivas também. Amém? E isso, obviamente, vai melhorar e muito o clima da casa, o ambiente do lar. Então, são situações simples. O camarada lá tem que passar atrás da esposa, está lavando louça, aproveita, dá um abração nela, já está um cheiro no cangote, amém? Porque isso
né, é um ótimo comunicador, então, de amor, né? Sem contar, apesar que já falei um pouco disso, mas da intimidade do casal, ainda principalmente, mas não é só isso, em outros tantos momentos. E aí sabe o que me chama a atenção nessa passagem bíblica? É o seguinte: será que se o Abimeleque está lá na janela, e sempre tem um Abimeleque na janela, tem ou não tem? Sempre tem um abençoado no Abimeleque na janela, mas será que se o Abimeleque visse eu e a minha esposa, será que ele diria assim: evidentemente é a sua mulher, olha o jeito que o cara trata ela, olha o carinho que ele está fazendo? Ou será que o Abimeleque dizia: ih, rapaz, manda um guarda lá para separar, que daqui a pouco vai dar briga lá, capaz dele se matar? Verdade ou não é? Meu irmão, e olha que interessante, né? Então você perceba que, claro que o objetivo nunca é esse, mas a forma deles estarem se acariciando, né? Pessoas de longe que estão vendo, estão dizendo: poxa vida, aqueles dois estão bem, hein? Amém? E isso pode evitar muitos problemas até. Sem contar o bom testemunho que nós damos. E claro, obviamente que eu não estou falando assim: então vamos manter a aparência, dá a mão aí para mim. Não é isso. Aí a pessoa já entrou pelo lado completamente errado. Estou falando algo que é prática no lar, na casa. Claro que em casa você tem uma intimidade muito maior, né? Mas acho que você está entendendo. Mas também na rua. Não tem problema eu fazer um carinho no cabelo, andar de mão dada, alguma coisa assim, ou no meio de uma festa, alguma coisa, né, de tocar na outra pessoa. A mensagem que você passa: olha, tem muita gente aqui, mas eu estou aqui contigo, né? Eu te amo, você é a pessoa mais importante para mim desse lugar, no meio de tantas outras pessoas. Então nós vamos entender como isso é precioso. Bom, para a gente fechar, que eu já falei demais, mas eu quero ver só 2 versículos da Bíblia, 2 versículos não, 2 passagens bíblicas, antes da gente encerrar. Primeiro, Cantares, capítulo 4, versículo 10. Meu irmão, Cantares está cheio de exemplo do amor sendo demonstrado pelo toque físico. A Bíblia, por diversas vezes, por exemplo, diz assim: beije-me com os beijos da sua boca. Amém? Então, se a gente quer exemplo bíblico aqui de como o toque físico é fundamental, né, no romantismo do casal, ou na vida conjugal, que não falta exemplo aqui para nós em Cantares. Mas aqui eu gostaria de ler o versículo 10, Cantares 4:10, que diz assim: como são agradáveis, o quê? As suas carícias, meu amor, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua, e o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Amém? Olha o que a Bíblia diz, né? Versículo 10 lá: como são agradáveis as suas carícias. Aí vamos para Provérbios agora, Provérbios capítulo 5. Só voltar, se está em Cantares, voltando a Eclesiastes, depois Provérbios capítulo 5, versículo 15. Aqui a Bíblia está falando a respeito do relacionamento do casal, e está condenando o adultério, está mostrando como o adultério é algo terrível e as consequências terríveis que ele vai trazer. E aí começa falando assim, começa não, né? No meio do caminho fala assim, ó: beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço.
Ô pastor, que benção, tem até um poço lá em casa mesmo, que a gente tirar. Eu acho que não é desse poço que a Bíblia está falando, nem dessa cisterna. Basta você pegar o contexto do que está sendo dito, mas vamos em frente para você entender. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Rapaz, vai dar valor porque você tem em casa, meu amigo, e não porque está lá fora. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Uma linguagem figurada, mas é muito claro do que a Bíblia está dizendo. Que sejam para você somente, e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com o quê? Está aí na frente de vocês, com o quê? Com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma mulher estranha e abraçaria o seio de outra? A Bíblia diz, meu amigo, bebe água da tua cisterna e não derrame tuas fontes lá fora, lá na praça. Valorize o que você tem em casa. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha, se embriague com as carícias dela, se sacie o tempo todo com ela, amém? Mas não vai fazer coisa errada. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, eu posso concluir, meu irmão, por esses textos e por tantos outros que a Bíblia diz, mas a intenção não era trazer tudo que a Bíblia diz sobre isso, mas até porque não seria possível. Mas olha só que interessante. Eu posso, por esses textos, concluir que é bíblico a troca de carícias entre o marido e a esposa. Não só no momento da intimidade do casal, mas em todo o tempo. Amém? E isso, como nós aprendemos, é um grande comunicador, então, de amor. E principalmente, se nós identificamos, essa é a linguagem principal, ou melhor, primária, de amor do meu familiar, então deixa eu procurar fazer isso, né? Sem precisar de tocar, de fazer um carinho, de passar a mão no cabelo, enfim, isso é um ótimo comunicador. Primeiro que assim, funciona para todas as pessoas, amém? Mas aquelas que a linguagem primária do amor é essa, então a pessoa tem a necessidade disso. Então que Deus nos dê sabedoria para demonstrarmos também essa linguagem do amor e principalmente se identificamos que é essa linguagem do amor do nosso cônjuge. Amém? Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.